Boa noite. Boa noite. Oi, Bru. Oi, Júlia. Oi, Rafa. Ai. Boa noite. Oi, Dai. Boa noite, gente. Como vocês estão? Mais feriado. Todo mundo descansado. Oi, Carol. Hoje parecia segunda, né? Hoje eu falei, meu Deus, parece que é segunda. Eu tinha certeza hoje que era segunda quando eu acordei. Daí hoje é segunda, amanhã já é sábado, domingo, depois já é segunda de novo. Mas vamos lá, vamos iniciar. Não sei se estou com calor, estou com frio. Vamos lá, eu vou deixar aqui a passagem de hoje, que a maioria conhece. Vai, diz aí, já que hoje eu tô mais nervosa, eu vou fazer a brincadeirinha aqui. Vocês gostam disso aí, de onde que vocês estão falando? De onde vocês são? Vai, Rafa, puxa aí. Rafa, da Bahia. Tem gente da onde aí? Boa noite, vamos entrar. Nova York, tô muito chique, né? Tô muito chique. Olha onde tá chegando a nossa live. Nova York, Bahia, São José, Gramado. Deus abençoe vocês. Vamos começar. Xangri-Lá, Porto Alegre, Ituverava, Chapecó, Curitiba. Meu Deus, gente, eu fico com vergonha. Tem gente de tudo que é lugar. Vocês participam, né? Eu fico com vergonha de perguntar. Mas eu gosto que vocês falem, porque é legal saber que tem gente de tantos lugares, né? Eu nem imagino a palavra de Deus, onde ela tem chegado através da minha vida. E é muito especial ver que Deus, ele usa a internet para levar a palavra dele aonde ele quer, né? Onde ele quiser. Obrigada, Mari. Então vamos lá. A gente vai ler o capítulo 2 de Josué. Eu separei algumas partes, mas depois, se vocês quiserem ler o capítulo todo, acho que é bom, né? Pra vocês entenderem certinho, eu separei alguns pontos mais importantes. Josué, capítulo 2. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá.
Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livram-nos da morte. Versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela de uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. Versículo 17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua presença nesse lugar. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos e por tudo que o Senhor deixou para que a nossa vida pudesse ter sentido, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que tu comece desde já a tomar conta desse lugar. Pai, que cada pessoa que esteja aqui nessa live agora comece a sentir, Senhor, fluir o teu Espírito dentro do coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma posse desse lugar, Pai. Se não for a tua presença aqui, nada importa, Pai. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor não deixe sair nada que venha de mim, nada que venha do meu coração, mas sim que cada palavra que sai da minha boca sejam palavras que venham do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, se revela a nós nessa noite. Tu tens autoridade nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito de contenda, de sono, que todo espírito de vergonha caia por terra nesse lugar, Pai. Somente a tua presença aqui é bem-vinda, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito encontre solos férteis onde possa frutificar essa palavra lançada hoje. Pai, nos encontra nessa noite aqui, onde nós estamos, como estamos, Pai. E vem mudar a nossa vida, vem mudar a nossa história. Vem, Senhor, transformar o nosso ser por completo, Pai. Em nome de Jesus, esteja presente aqui. Flui nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Amém. Eu vou colocar um outro fundo, eu não sei se vocês conseguem escutar. Gosto mais desse. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre a história de Raabe, né? E a história dela fala muito ao meu coração. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração já há um tempo. Eu compartilhei dessa passagem na quarta-feira com as meninas aqui de Porto Alegre. Mas eu sentia pulsar no meu coração muito forte de que essa palavra ela precisava
ir mais longe, ela precisava alcançar outras pessoas, não só aqui na reunião, não só aqui no nosso meio, mas que essa palavra ela precisava alcançar outros territórios. E enquanto eu meditava nessa passagem, Deus falou muito comigo sobre a casa de Raabe, sobre aonde a casa de Raabe estava construída. E no versículo 15 é falado, né? Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então a gente hoje vai compartilhar a história de uma mulher que tinha a casa construída sobre o muro. E a gente sempre fala tanto sobre o muro, sobre ficar em cima do muro. E a Bíblia, ela nos dá rumo para todas as escolhas que a gente tem que tomar na nossa vida. E a palavra de hoje, ela vem justamente sobre a história de uma mulher que tinha a casa construída sobre o muro. A gente conhece a história de Raabe, né? Mas a gente não conhece quais foram os motivos que fizeram dela uma prostituta. A gente não sabe como foi a criação dela, a gente não sabe as dores, a gente não sabe os traumas, a gente não sabe o que ela passou na infância e como foi que ela viveu para chegar nesse momento da vida e ser intitulada e ser rotulada como prostituta. A gente sabe que ela é prostituta porque a Bíblia a todo momento fala que Raabe era prostituta. A Bíblia não esconde em nenhum momento o passado de Raabe. Em nenhum momento é escondido o que ela fez, as escolhas dela, não, o que tornou ela por causa das escolhas dela, né? A gente não sabe o que fez ela se tornar prostituta, mas a gente sabe que essa era assim que ela era vista. Enfim. E assim como Raabe tinha esse passado, assim é repetido até hoje, né? A história de Raabe, ela se repete todos os dias quando nós somos encontrados. Eu não sei o passado de vocês, eu não sei o que vocês fazem, eu não sei o que vocês faziam, eu não sei como foi a criação de cada um, eu não sei por que cada um tomou a decisão e fez escolhas erradas talvez ao longo da vida. Mas o que eu creio é que Deus, Ele está trazendo uma mensagem hoje para dentro da nossa casa. Eu não sei se vocês estão em casa, eu não sei se vocês estão no trabalho, eu não sei aonde que vocês estão vendo essa mensagem, eu não sei aonde que vocês estão ouvindo essa palavra, mas eu creio que Deus, Ele quer falar no coração de vocês dessa noite. Eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele sonda os ambientes onde a gente está e Ele sonda o nosso coração e chega em determinado momento da nossa vida que Ele vem e fala diretamente com cada um de nós. E talvez nessa noite Ele queira falar diretamente ao seu coração. Então, abra o seu coração nessa noite para tudo que Deus vai derramar hoje aqui. No versículo 9 e 10, fala assim: sei que o Senhor lhes deu essa terra. A Raabe diz: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. No versículo 10 ela diz: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Nós estamos ouvindo o que Deus está fazendo. Nós estamos ouvindo. Quando a gente soube disso, o povo desanimou completamente. Quando a gente ouviu o que Deus está fazendo, eu soube. A gente soube tudo que Deus está fazendo, a gente está ouvindo falar. A Raabe, ela fala que estava ouvindo falar de Deus. E ela diz, né, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima, em cima nos céus e embaixo na terra. Então, somente de ela ouvir falar, ela reconhece
que o Deus dos israelitas, que aquele Deus que ela ouvia falar, ela reconhece que Ele é Deus acima da terra e que Ele é Deus abaixo da terra. E isso me traz uma revelação de que claramente é garantido que a palavra de Deus, ela chega para todos. Claramente a palavra de Deus chegou naquele lugar, chegou naquela região para todos. Porque Rabi diz, né? Pois temos ouvido que o Senhor... Então, a palavra de Deus chega. E a palavra de Deus tem chegado até vocês, tem chegado no meio onde vocês estão vivendo, tem chegado na faculdade, tem chegado no trabalho. A palavra de Deus chega. Porque todos estão ouvindo. E o que eu entendo é que a palavra de Deus, ela sempre vai chegar antes da promessa. A palavra de Deus chegou muito antes dos espias chegarem. A palavra de Deus chegou muito antes do povo de Israel chegar. A palavra de Deus chegou muito antes do que propriamente a presença de Deus entrar naquele lugar. E eu sempre falo que Deus, ele é um Deus gentil, ele é um Deus educado. Ele não invade a sua vida, ele não invade a sua história, as suas coisas. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, eu entrarei. Então eu creio que Jesus está batendo na sua porta hoje. Eu creio que quando você abre a porta para Ele entrar, Ele entra. Quem entra na sua vida e destrói e bagunça e entra sem ser chamado, entra sem ser convidado, entra sem autorização, é Satanás. Mas Jesus, nessa noite, Ele está batendo na porta e está dizendo assim: se me deixares entrar, eu vou entrar. Então permita que eu entre. Toda aquela cidade ouvia falar de Jesus. Todas ouvia falar do que Deus estava fazendo. Hoje, todos ao nosso redor, toda a nação escuta falar de Jesus. Mas a diferença tá não em ouvir falar. A diferença tá em realmente ouvir e o que vai ser feito com o que se ouve. Porque ouvir falar, todos ouviram. Mas quem creu no coração verdadeiramente daquilo que estava ouvindo falar? Ouvir falar de Jesus, você tem ouvido há tantos anos. Ouvir falar das maravilhas de Deus, talvez você tenha escutado muitas e muitas vezes. Mas e o seu coração para aceitar essas verdades? Como que ele está? A casa de Raabe, ela representa justamente muitos de nós nos dias de hoje. A palavra diz que a casa de Raabe ficava em cima do muro. E Deus, ele é intencional em visitar as pessoas em cima do muro. Talvez até hoje você estava em cima do muro e você ainda não tinha decidido para qual lado ir. Mas Deus intencionalmente hoje ele está mandando um mensageiro dele, e está mandando espias dele para dentro da sua casa, que é em cima do muro, para te dizer assim: ei, Deus vai cumprir o que prometeu. Ei, vai ter destruição. E a sua casa está em cima do muro, só que o muro cai junto. O muro faz parte do que vai ser destruído. Só que as pessoas que elas estão em cima do muro, eu entendo que Deus ele tem a intencionalidade em visitar essas pessoas, porque ainda dá tempo de escolher qual lado que você vai. Porque em cima do muro, você está vendo tudo que acontece do lado de dentro. Em cima do muro, você está escutando todo o burburinho. Em cima do muro, você tem a visão do que está acontecendo do lado de dentro. Mas você também vê o que está vindo do lado de fora.
em cima do muro, a sua visão, você consegue ver que existem coisas diferentes. Você consegue ver as pessoas vivendo diferente do que as pessoas que vivem dentro do muro. Ninguém sabe quanto tempo ela ouvia falar de Deus. Não é relatado quanto tempo fazia que ela ouviu falar de Deus. Só é relatado que ela ouviu falar. Eu não sei quanto tempo você tem escutado falar sobre Jesus. Mas hoje eu preciso te falar que o muro vai cair. E não é bom que você esteja em cima do muro, não é bom que a sua casa esteja construída em cima do muro, porque em cima do muro é um lugar muito arriscado de construir a nossa história. Em cima do muro não tem firmamento, em cima do muro não tem fundamento, em cima do muro não tem segurança. Em cima do muro é muito arriscado, porque não tem estabilidade. Quem vive em cima do muro vive com medo das coisas que ouve falar. Quem vive em cima do muro fica apavorado com o que pode acontecer. Então Deus nessa noite está dizendo assim: ei, talvez seja a hora de você escolher um lado. Talvez seja a hora de você ver e perceber que você construiu a sua casa. Até hoje você achou que estava certo, você achou que estava tudo ok, afinal você via um pouquinho das coisas do mundo e você via um pouquinho das coisas fora do mundo, e aí você achava que ali estava tudo bem. Mas Deus nessa noite Ele está querendo te dizer assim: ei, em cima do muro não é o melhor lugar para você ficar. Deus escolheu uma mulher falha, pecadora, mas Deus contava com essa mulher para fazer parte do plano de salvação dele. E talvez Deus está chamando eu e você para dizer assim: você está hoje no lugar errado. Hoje as suas escolhas estão sendo erradas, mas toma uma decisão, porque eu conto com você. Toma uma decisão, porque a hora que a salvação entrar na sua casa, não é só você que vai ser salvo. O Evangelho, ele não consiste em quem somos, em quem fomos, no que fizemos, no nosso passado, nas coisas que ficou para trás. O Evangelho não consiste nisso. O Evangelho consiste em arrependei-vos. Se arrependa, não importa como você estava na hora que eu te encontrei. Não importa aonde a sua casa estava construída, a hora que eu cheguei. Mas Deus está querendo dizer: se arrependa. Se arrependa de, até hoje, ter construído toda a sua história baseada no que os outros diziam a seu respeito, baseado no que o mundo dizia a seu respeito, baseado em escutar todas as verdades que o mundo trazia, e daí talvez você construiu a sua casa em cima do muro. Mas Deus, nessa noite, Ele colocou muito forte no meu coração de que não importa o que foi feito, até o momento onde Deus não tinha te encontrado, até o momento onde você não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Não importa o que fazíamos quando a presença de Deus veio, o que importa é a partir de agora, o que vai ser feito. Talvez até agora você só ouviu falar e você teve medo, e você teve dúvida. Mas o cerne da mensagem é: e a partir de agora que a palavra de Deus está entrando na sua casa? E a partir de agora que eu estou falando diretamente com você, qual vai ser a sua escolha a partir de agora? Somente ouvir a palavra de Deus, ela não salva ninguém. Somente ouvir falar das coisas de Deus
não muda a tua vida. Somente ouvir falar de Deus não muda a tua história, não salva a tua família, não salva a tua casa. Todo o povo de Jericó ouviu falar de Deus, mas ninguém quis sair lá de dentro. Raabe, provavelmente, ela não sabia que ela tinha tanta fé, até ela precisar exercitar. Talvez ela não sabia o quão corajosa ela era. Afinal, ela teve que ser muito corajosa em dizer para os mensageiros do rei que ela não estava. Ela teve que ser muito corajosa em esconder os espias. E talvez ela não sabia quão corajosa ela era, até ela precisar ser. Talvez ela não sabia quão sensível ela era. Porque talvez ela tenha vindo de uma vida onde ela teve que vender o seu corpo e fazer tantas coisas que todo mundo considerava errada. E talvez ela não sabia quão sensível ela era, até ela precisar confiar. Talvez ela não sabia quão obediente ela era, porque pode ser que ela era revoltada com as escolhas dela, talvez ela não aceitava as coisas que eram faladas para ela. E talvez ela não sabia quão obediente ela era, até ela precisar ser obediente. Até ela entender que somente a obediência dela salvaria ela. O nome de Raabe hoje é encontrado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. A mesma lista que exalta o nome de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Sansão, de Gideão. A mesma lista que fala de todos esses nomes que a gente conhece até hoje, que a gente admira até hoje. Nessa mesma lista é encontrado o nome de Raabe. E Raabe nunca precisou levantar nenhuma espada. Raabe nunca precisou matar milhares. O nome de Raabe está numa lista de heróis, porque ela foi obediente, porque ela teve fé naquilo que ela escutou. Ela não via nada, ela só ouviu falar. E por ela ouvir falar e confiar no que ela ouviu, hoje, mais de 2000 anos depois, todos nós estamos aqui falando dessa mulher. Porque uma mulher resolveu acreditar e confiar. Hoje todos nós temos vida. Hoje todos nós estamos salvos. Porque essa mulher, que era uma prostituta e que decidiu confiar no que ouvia, ela teve uma nova história. Ela viveu uma nova história. E através da nova história dela, ela teve uma família e ela teve filhos. E o filho do filho, 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 gerou Jesus. E por causa da obediência de uma mulher, a gente pode ver o nome dela na genealogia de Jesus. Em Mateus 5, a gente encontra o nome dela. Raabe casa com Salmão. E ela vira da genealogia de Jesus. E muitas de nós, muitas vezes a gente pensa que as nossas escolhas erradas nunca nos darão um futuro. Mas Jesus, ele veio justamente para essas pessoas. Que o mundo não iria dar crédito nenhum. Para o mundo, você não valeria absolutamente nada. Mas Jesus quer transformar a sua história. Ele quer que o poder do nome dele venha sobre a sua vida. Raabe, provavelmente ela era mal vista na cidade. Provavelmente o diabo soprava no ouvido dela todos os dias que ela nunca seria nada, que ela nunca conquistaria nada.
Provavelmente o diabo soprava nos ouvidos dela que ela era só uma prostituta, que ela vendia o seu corpo. Provavelmente, quando ela ouvia falar das maravilhas de Deus, o diabo dizia para ela: é loucura. Isso para você não. Outras pessoas lá podem viver, você não. Você não é ninguém. Você nunca vai ser nada. Você falhou demais. Provavelmente o diabo soprava no ouvido dela e dizia assim: essas histórias até são verdadeiras, mas para os outros, para você não. Talvez o diabo falasse para ela que esse tipo de milagre só podia acontecer com outras pessoas. Mas ela era pecadora demais para viver uma história especial. Talvez o diabo falava para ela assim: você já ouviu falar há muito tempo e você não deu bola. Então não adianta mais mudar de vida. Não adianta você querer ser uma pessoa melhor, você não vai conseguir. Talvez Raabe sofria a dor da rejeição. Talvez Raabe sofria uma dor escondida que talvez ela nunca tenha compartilhado com ninguém. Ninguém sabe as dores que ela passou. Mas um dia, o que a gente sabe é que homens enviados por Deus entraram na casa dela. E ela não esperou viver um milagre para acreditar na promessa. A Raabe, primeiro, ela creu. E depois ela viveu. E porque ela creu, ela viveu a promessa. Tem muita gente esperando viver milagre para depois acreditar no poder de Deus. Enquanto Deus, Ele quer que primeiro você acredite em tudo que você ouve falar. Primeiro creia. Depois os milagres vêm, a promessa vem. Mas primeiro creia. Ela experimentou trazer para dentro da casa dela o Deus que ela só ouvia falar. Ela não tinha nada que não fosse o ouvir falar, mas ela experimentou e ela tomou a decisão de trazer para dentro da casa dela a verdade que ela ouvia falar. Hoje nós falamos da história da Raabe porque nós conhecemos o final. Nós sabemos o que aconteceu. Sabemos que a obediência, a fé, o posicionamento, a ousadia, a coragem, a gente sabe que isso tudo salvou ela. Hoje a gente vê o nome dela na genealogia de Jesus. Hoje a gente vê o nome dela escrito na galeria dos heróis da fé. Hoje a gente vê que ela era uma prostituta e que tomou posicionamento e que teve a vida transformada. Hoje a gente vê isso. Mas enquanto ela vivia a história dela, ela não sabia. No momento que ela aceita sair de cima do muro, ela não sabe que a vida dela vai mudar dessa forma. No momento que ela aceita, ela não sabe que ela está escrevendo e que ela está fazendo parte do plano de salvação de Deus de toda uma nação. Ela não sabe que as escolhas dela estão salvando não só ela, mas toda a família dela. Ela não sabe que 2000 anos mais tarde, milhares e milhares de pessoas estariam se inspirando na história dela e seriam alcançadas por Deus porque viveram no passado, porque fizeram coisas erradas, mas Deus, Ele alcançou, porque como Ele alcançou ela, Ele pode nos alcançar também. Então, enquanto ela vivia a história, ela não sabia. Ela não sabia o que ela estava escrevendo. Ela só confiou. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não viveu tudo que o povo viveu. Ela não viu o Mar Vermelho se abrir. Ela não viu aquelas coisas. Ela só ouviu falar.
E eu, sinceramente, eu não sei se Deus escolheria outra mulher para colocar na genealogia de Jesus, caso ela não tivesse tomado a decisão correta. Eu prefiro crer que Deus contava com ela. Eu prefiro crer que Deus sabia que podia confiar nela. E que, assim como ela confiou, assim como ela obedeceu, eu prefiro acreditar que hoje Deus está falando em corações aqui e que Ele conta com cada um de nós para o que Ele quer fazer, não hoje, não amanhã, mas daqui a anos, na nossa geração, na nossa descendência. Eu prefiro crer que Deus, Ele tá falando aos corações de vocês, dizendo: ei, eu tô contando com você. Não importa o que você fez, não importa quão errado você foi, não importa quantas vezes você mentiu, você enganou, não importa quantas vezes você se prostituiu. O que eu quero fazer é daqui pra frente. Jesus, ele veio ao mundo. E eu creio que a crucificação dele e que o sangue dele lavou todos os nossos pecados, sim. Mas isso não anula a obediência. Isso não nos anula de obedecer ao chamado de Deus. Isso não nos anula de escolher um lado para ficar. Porque mesmo nos dias de hoje, ainda existe milhares e milhares de pessoas com as casas construídas sobre um muro. E ainda dizem: não, Jesus já veio, não, Jesus já pagou o preço, eu não preciso pagar mais nada. Mentira! É preciso obedecer, é preciso renunciar, é preciso se arrepender das escolhas que a gente fez quando a gente não conhecia Jesus, quando a gente não ouvia falar dele, quando a gente achava que estava fazendo o que era certo, mas quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que não era. Então é preciso se arrepender, sim. É preciso querer viver uma vida de obediência. Nós sabemos que haverá destruição, assim como foi falado. Assim como os muros de Jericó iriam cair, assim como a cidade seria destruída. Nós sabemos que haverá destruição aqui. Eu, sinceramente, eu não tô aqui... contando uma historinha para vocês. Isso é a verdade que eu creio e que é a verdade que Deus deixou para nós. Haverá destruição. Jesus está voltando. Jesus vai voltar logo. E Ele ainda está dizendo: ei, se você está com a sua casa construída sobre o muro, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pendurar um fio de escarlate na sua janela, na porta do seu coração, e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Não fazia sentido nenhum pendurar um cordão vermelho na janela. Tem coisas que Deus vai nos mandar fazer que não faz sentido nenhum, principalmente aos olhos humanos. Tem coisas que Deus vai falar no meu e no seu coração que nós precisamos fazer, que não vai fazer sentido. Algumas atitudes nós vamos precisar tomar que vai ser loucura. Vai ser loucura para os olhos do mundo. Talvez a sua família vai achar loucura que você está se dedicando a Deus, que você está tirando um tempo para Deus. Talvez vai ser loucura para os seus amigos que agora você lê a Bíblia. Talvez vai ser loucura para os seus amigos que agora você não faz mais tal coisa, porque Deus colocou aquilo no seu coração. Porque ninguém falou que você não podia fazer, ninguém falou que você estava proibido de fazer, mas Deus colocou no seu coração. E quando você pendura o fio vermelho para fora, você está dizendo assim: Deus, eu resolvi te obedecer. Deus, eu quero te obedecer. E talvez não faça sentido você ter tempo com Deus, talvez não faça sentido você se ajoelhar, talvez não faça sentido você fazer uma oração hoje, sozinha no quarto e chorar na presença de Deus. Talvez isso não faça sentido nenhum para a lógica humana.
Talvez não faça sentido você buscar um Deus que você não toca. Talvez não faça sentido você buscar um Deus que você não consegue ver, você só consegue sentir. E em alguns momentos não vai fazer sentido, porque você não vai sentir. Só que a fé, ela nunca é sobre sentimento. Você não precisa sentir fé, você precisa ter fé. É uma decisão. É uma decisão continuar crendo, mesmo quando não sente. É uma decisão continuar crendo, mesmo quando não arrepia, mesmo quando não chora, mesmo quando não emociona. É uma decisão continuar crendo, mesmo quando as coisas do mundo parecem que estão tudo se destruindo. É uma decisão continuar mantendo o seu fio vermelho para fora da janela. E esse fio vermelho, ele representa a nossa obediência. Talvez não faça sentido pendurar um fio vermelho na janela do seu coração hoje. Mas saiba que a sua escolha, ela salva não apenas você, mas ela salva todas as pessoas que você ama. Raabe tinha uma família, Raabe tinha um coração cheio de amor. E na hora de ela pedir o juramento, ela se lembra das pessoas que ela amava. Ela não pensa só nela quando ela decide obedecer. A obediência dela não foi pensando só no bem-estar dela. Foi pensando em todas as pessoas que ela amava. Ela entende que a decisão que ela toma, ela pode salvar não só ela, mas toda a família dela que estava dentro daquele lugar que seria destruído. Talvez as pessoas que ela amava não acreditassem tanto quanto ela. Talvez as pessoas que ela amava não estavam com a sua casa em cima do muro. Talvez as pessoas que ela amava estavam completamente dentro do lugar que seria destruído. Talvez as pessoas que ela amava não tinham a visão privilegiada que ela tinha. Talvez as pessoas que ela amava não tiveram o privilégio de receber um mensageiro de Deus dentro de casa. Talvez as pessoas que você ama não tenham o privilégio de estar ouvindo essa palavra hoje. Talvez seus filhos, seu marido, seus pais. Eu não sei quem são as pessoas que você mais ama. Talvez os seus amigos. Eles não têm o privilégio de ouvir essa palavra. Mas Raabe, ela decide obedecer. Porque ela sabe que através da obediência dela, outras pessoas seriam salvas. Ela se colocou na linha de frente para que todas as pessoas que ela amava pudessem ter um futuro melhor. E eu não sei como ela convenceu a família dela de estar com ela no momento que o povo de Israel invade Jericó. Eu não sei como ela convenceu de estarem dentro da casa dela. Mas eu creio, e isso é o que eu creio, que a fé dela era tão grande, que a fé dela era tão admirável e que a confiança dela em tudo que ela ouviu falar era tão forte que as pessoas que ela amava quiseram estar perto dela, que as pessoas que ela amava quiseram estar com ela. Eu não sei quais foram as palavras que ela convenceu, mas eu creio que ela amou tanto a família, que ela amou tanto esses parentes, que ela não precisou falar nada. Ela simplesmente serviu, ela simplesmente amou, ela simplesmente teve a vida transformada, as atitudes dela foram transformadas, as palavras dela foram transformadas. Que toda a família dela tinha certeza que ela seria salva.
e ficaram perto dela. Isso não tem na Bíblia falando que foi assim. Isso é o que eu entendo. Que cada vez que a gente tem a nossa fé firme no Senhor, cada vez que as pessoas ao nosso redor vê que a gente verdadeiramente obedece, que a gente verdadeiramente vive as verdades de Deus para a nossa vida, é impossível que as pessoas não se acheguem, não venham para perto de nós buscar essa salvação também. É impossível que quando você realmente obedeceu o chamado de Deus, é impossível que as pessoas não cheguem perto de você e falem: deixa eu beber dessa água também. Aonde que encontra essa água? Aonde que encontra essa salvação? Eu também quero. E ela se arrisca não por ela, não só por ela. Ela se põe na linha de frente por todos aqueles que ela amava. E a nossa decisão de hoje, as nossas escolhas de hoje, elas podem transformar o rumo da nossa família. Elas mudam o destino da nossa casa. Quando nós decidimos ouvir o que Deus diz a nosso respeito, os nossos filhos colhem dessa decisão. Quando a gente obedece e quando a gente entende que nós somos o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus quer fazer com a nossa vida, a nossa família colhe o fruto da nossa obediência. E eu não sei de onde vocês vieram, eu não sei como foi a vida de vocês, eu não sei, talvez como eu, vocês não vieram de um lar cristão. Talvez você não teve um pai que obedeceu e que mostrou para você o lado certo a seguir. E que colocou você dentro dessa tropa e falou: ei, eu vou ser salvo, meus filhos, minha esposa. Talvez você não teve um pai que salvou você através da obediência dele. Talvez você não teve uma mãe que orou por você e que foi obediente por você e que hoje você colhe a obediência da sua mãe. Talvez você não tenha. Talvez você fez muitas escolhas erradas e talvez você foi encontrada fazendo coisas erradas. Talvez você tenha se prostituído, talvez você tenha enganado, talvez você tenha passado toda a sua vida mentindo, talvez você tenha passado toda a sua vida no pecado, toda a sua vida se drogando, talvez você tenha, eu não sei, mas o que eu sei é que a sua escolha de hoje, ela vai interferir no futuro da sua geração. Talvez o diabo todos os dias fala pra você que você foi um erro. Talvez todos os dias o diabo fala pra você que você é depressivo, que você é problemático, que você é doente, que pra você não tem solução. Mas o que eu quero te falar hoje é que sim, você vai viver as promessas de Deus. Mas é preciso obedecer. É preciso que você, nessa noite, entenda que Deus te encontrou. E que através da sua vida, a sua geração pode trilhar um rumo diferente. Através da sua escolha, os seus filhos serão poupados de sofrimento que eles teriam e que talvez eles não vão ter agora porque você escolheu obedecer, porque você escolheu se posicionar, porque você decidiu mudar o rumo. Talvez a sua família fez tudo errado, talvez a sua família teve escolhas erradas, mas porque você escolhe. Todas as pessoas que você ama, elas têm esperança de salvação. Através da sua escolha, a sua família pode ter um lugar novo para habitar. A Raabe também não fazia parte do povo escolhido de Deus. Raabe também não veio da descendência, ela não veio de um lar cristão. Ela não, e em nenhum momento ela se vitimiza por isso. A gente não pode se vitimizar pelas escolhas dos nossos pais, pelas escolhas dos nossos avós, pelas escolhas do passado.
Você está ouvindo agora que Deus, Ele já te perdoou. Ele quer escrever uma nova história. Não importa como você é vista, o importante é como Deus te vê a partir de agora. Não importa o que seus amigos falam, o que você fazia, o que você era, o que você deixou de fazer. Não importa como o mundo te rotula. Não importa se o mundo diz que você era baladeira, drogada. Se o mundo diz que você era um mentiroso, que você é um traficante, que você... Não importa. O que importa é o que Deus quer fazer com a sua história a partir de agora. É um posicionamento. E toda a sua vida é transformada. Hoje, a gente não consegue visualizar o impacto que isso vai gerar no futuro. Talvez agora você não consegue ter noção de como você está escrevendo a sua história com um posicionamento seu, com uma decisão, com uma obediência. Você não tem noção da história que você está escrevendo. A gente não tem noção que hoje, aqui, agora, a gente pode estar escrevendo a história que daqui 2000 anos as pessoas vão estar falando. Ei, a Daniela naquele dia tomou a decisão de obedecer. O Rafa tomou a decisão de obedecer. A Bianca tomou a decisão de obedecer. A Cláudia tomou a decisão de obedecer. E outras pessoas serão salvas por causa da decisão de uma pessoa. Hoje, nós conseguimos ver que Deus, Ele é gracioso e misericordioso de fazer isso na nossa vida, porque Ele fez isso na história de uma mulher. Homens e mulheres que erraram muito têm a oportunidade de reconhecer que existe um Deus que transforma vidas por causa da história de uma mulher. Não importa quão forte seja a sua muralha, não importa quão importante você pensa que você é, não importa quão grande seja o muro, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanto status você tenha, não importa se a sua estabilidade emocional hoje está forte. O que eu quero te dizer é: Jesus está voltando e tudo nessa terra será destruído. Tudo que nós temos aqui será apagado. Escolha o lado que você vai habitar. Na hora que Jesus voltar, a conta bancária não vai servir de nada. Na hora que voltar, o status não vai servir de nada. Na hora que Jesus voltar, a beleza não vai servir de nada. Talvez hoje você esteja dizendo que conhece a Deus, você esteja ouvindo falar de Deus, mas os seus olhos estão querendo trair a sua esposa, trair o seu marido. Na hora que Jesus voltar, isso tudo vai passar. O que vai permanecer é a nossa decisão, é a nossa obediência. Toma muito cuidado com o que você está fazendo, muito cuidado com as coisas que você está dando atenção. Toma muito cuidado com as coisas que você ouve, com as coisas que você olha. Se de tudo que foi falado aqui hoje, você precisa de uma palavra para ficar marcada, que seja obediência. Que você se lembre todos os dias que a obediência salvou Raabe e toda a sua família. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela. Não se esqueça de amarrar um cordão vermelho na janela do seu coração. Hoje a gente não precisa mais amarrar um cordão vermelho para fora da nossa casa, porque o que Jesus quer ver hoje é o nosso coração. Não esqueça de pendurar o fio vermelho no seu coração. Seja obediente em tudo que você tem escutado falar de Deus. Pendure o fio vermelho
na janela do seu coração nessa noite e pergunta para Deus: Deus, quais são os próximos passos que o Senhor quer que eu dê? Deus, o que eu tenho que obedecer que eu não estou obedecendo? O que eu tenho negligenciado? O que eu tenho deixado de obedecer? Qual é a área da minha vida que eu ainda não entreguei para o Senhor totalmente? Não esqueça de amarrar o fio vermelho. E o fio vermelho é a sua obediência. O fio vermelho é aquilo que para alguns não faz sentido nenhum. Mas porque você ouviu falar de Deus e porque Deus transformou a sua história, você todos os dias vai olhar para aquele fio vermelho e vai saber: tem salvação para mim. Existe salvação para mim e para aqueles que eu amo. Então seja obediente. Olhe para o fio vermelho. Cada vez que tudo parecer difícil demais, olhe para o fio vermelho. Se agarre com todas as suas forças no fio vermelho. Olhe a todo momento para esse fio. Quando tudo parecer perdido, quando tudo deixar de fazer sentido, se lembre da aliança que você fez. Reflita nessa noite sobre aonde que o Senhor te encontrou. Porque o Senhor, Ele está te tirando de cima do muro nessa noite. E Ele quer te trazer para o povo dEle. Assim como diz lá em Josué 6:17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Deus, Ele nunca vai esconder o que você foi, mas o que importa não é o que você foi, é o que você é a partir de agora. A partir de agora você é escolhida, você é separada. A partir de agora você vive junto com aqueles que são o povo de Deus. Na hora da destruição você vai ser vista e todos aqueles que você ama vão estar junto com você. Nós precisamos crer nisso. A nossa decisão, ela muda o destino de todos aqueles que a gente ama. O seu posicionamento hoje, ele muda a história dos seus filhos, ele muda a história do seu casamento, ele muda a história no seu trabalho, ele muda a história. Mas você precisa obedecer. Só ouvir falar não transforma ninguém. Só ouvir falar do que Deus faz não te livra da destruição. É preciso obedecer. Faça uma oração essa noite para Deus e peça perdão a Ele por quantas vezes ter somente escutado falar e não ter confiado na palavra dEle. Talvez você até hoje observou tantas coisas erradas, mas você nunca tinha dado a oportunidade de Deus entrar na sua vida verdadeiramente. Mas nessa noite, por causa de uma palavra, fala para Deus que você escolhe acreditar que há salvação para você e para sua casa. Decida obedecer em tudo que o Senhor tem guardado para você. Hoje você não consegue ter noção das coisas que você vai viver quando você obedecer ao chamado dele para sua vida. Hoje nós não temos noção do caminho que a gente tem escrito. Hoje eu não tenho noção do que o meu posicionamento está fazendo na vida do Henry e da Helena. Mas pela fé eu creio que eles vão viver coisas que eu não vivi.
Eu creio que eles vão muito mais alto em lugares que eu não alcancei, porque hoje a gente se colocou como linha de frente dizendo: Senhor, eu decido obedecer para que os meus filhos não sofram o que eu sofri. Eu decido obedecer para que a minha família não passe pelo que eu passei. Eu decido obedecer porque eu quero que as pessoas que eu amo tenham uma vida diferente do que eu tive. Eu decido obedecer porque eu quero que o meu nome esteja escrito e que outras pessoas saibam que o Deus que transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Decida obedecer, porque através da sua vida, outras pessoas podem conhecer o Deus que transforma, o Deus que salva, que tira do fundo do poço, que tira do poder das trevas, que tira do pecado. O Espírito Santo, Ele é capaz, sim. Ele é capaz de transformar a sua mente, de te dar uma mente renovada. Ele é capaz, sim, de transformar a história da sua família. Ele é capaz, sim, de te dar um coração que perdoa. Ele é capaz, sim, de te dar uma mente paciente. Ele é capaz. Mas decida obedecer. Primeiro creia que é possível, para depois viver as promessas do Senhor. Pai, nessa noite, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui presente e a minha vida também diante do Senhor e dizer que nessa noite, Pai, nós penduramos no nosso coração um fio vermelho e dizemos: Senhor, nós vamos escolher obedecer. Nós vamos escolher confiar em tudo aquilo que a gente ouviu falar até hoje. Pai, obrigada por ter entrado na nossa casa. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido. Obrigada, Senhor, porque existiam tantas pessoas para o Senhor visitar, mas o Senhor escolheu nos visitar nessa noite. E o Teu amor nos alcançou nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, nessa noite um fio para fora e te digo: Pai, não se esqueça de mim. Me conduz, Senhor, até o Teu povo, Pai. Porque nós queremos uma nova história. Nós queremos, Senhor, escrever uma nova história contigo, Pai. Nós sabemos que esse mundo e tudo que há nele será destruído, Pai, mas tenha misericórdia de nós e daqueles que nós amamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem transformar o nosso coração. Pai, que não seja só um momento emocionante, que não seja só uma live que emociona e que arrepia, mas que seja, Senhor, uma noite de transformação de vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos retirar nossa casa de cima do muro e nós queremos construir uma nova história do lado de fora desse lugar que será destruído. Nós queremos, Senhor, construir uma nova história com o Senhor. Nós queremos a nossa família firmada nos planos do Senhor. Senhor, escreve a nossa história no Teu livro, Pai. Escreve o nosso nome, Senhor, como nome de homens e mulheres obedientes, que resolveram, Pai, que se posicionaram em crer na Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Pai, nos perdoa pelas nossas escolhas até aqui, nos perdoa, Pai, porque antes a gente não te ouvia, a gente não te via, a gente não te sentia e a gente achava que estava fazendo o que era normal. Mas nos perdoa, Senhor, por ter errado tanto antes da Tua palavra ter entrado no nosso coração. Nos livra, Senhor, do pecado, nos livra, Senhor, da destruição, nos livra, Pai. Perdoa as nossas escolhas, perdoa as vezes que a gente mentiu, perdoa as vezes que a gente enganou. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que a gente se prostituiu, Pai. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Quantas vezes a gente vendeu os nossos pensamentos, os nossos olhares,
A gente vendeu o nosso corpo por prazer momentâneo. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, por tantas vezes ter falhado, Pai. Obrigada por ter nos alcançado. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido para fazer parte do teu plano de salvação. Obrigada, Senhor, porque assim como o Senhor escolheu Raabe, o Senhor está escolhendo cada um de nós nessa noite. E o Senhor tem uma história para escrever em cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desfaz uma aliança. O Senhor nunca quebra uma aliança. Nos ensina a sermos como o Senhor, que não quebra aliança, que não se esquece. Pai, nos ensina a olhar todos os dias para o cordão vermelho e lembrar, Pai, que nós estamos te obedecendo, que nós precisamos te obedecer e que nós estamos aguardando o dia que nós e a nossa casa seremos salvos, que nós e a nossa casa serviremos a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor encontre os nossos filhos, encontre os nossos pais, encontre, Senhor, aquelas pessoas que amamos, Pai, e que estão perdidas, que estão cegos. Pai, traz para perto de nós para que haja salvação, assim como o Senhor nos salvou. Traga, Senhor, os que estão perdidos para perto de nós, para que eles vejam, Pai, que há poder no Teu nome, que há poder na obediência, que há poder na fé, que há poder na oração. Obrigada por essa live, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por ter feito e por fazer muito mais do que os meus olhos veem, do que o meu coração imagina. Obrigada pela vida de cada pessoa aqui, Pai. Faz o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Eu oro para que em momento nenhum seja eu que recebo a glória, porque eu não tenho a glória nenhuma, Pai. A glória, o poder é todo Teu. Obrigado pelo que o Senhor faz através de mim, Pai. Continua falando aos corações nessa noite. Continua, Senhor, trazendo as Tuas verdades sobre a vida de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi longa a live hoje, hein? Amém. Deus abençoe vocês. Passou um pouco da hora, mas é isso. Era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Que vocês possam nessa noite estar diante do Senhor e pendurar o fio vermelho no coração de vocês nessa noite. E deixar Deus falar com vocês. E deixar Deus mostrar as verdades dele para a vida de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite, até semana que vem.